2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Fecha a tua Bíblia, coloca no seu assento, coloca uma das suas mãos sobre a sua cabeça, só se você tiver mão, se não tiver não precisa fazer. Aí coloca sobre a tua cabeça, fecha os teus olhos e diga assim: Espírito Santo, fala comigo. Amém. Deus abençoe a todos. Aplauda Jesus, torna os vossos assentos. Eu gosto desta passagem de 2 Reis, no capítulo 5, porque é uma passagem bastante conhecida e nos traz algumas verdades a respeito da vida de um homem que era honrado, que pelejando pelo exército do seu país, conquistou muitas vitórias. E a Bíblia diz o seguinte: Naamã era um homem sírio, mas a Bíblia diz o seguinte, que por meio dele o Senhor dera livramento a eles. Observe que Deus é o Deus de Israel. E esse milagre que Deus fez na vida de Naamã era Deus querendo alcançar não somente o povo de Israel, mas todas as nações. E vem Jesus em João, no capítulo 3, versículo 16, e diz o seguinte, que Deus enviou o mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar todos. Aquilo que Jesus alcançou, Deus já manifestava no Antigo Testamento. E aqui estamos nós, não descendentes de Abraão, mas crentes em Jesus Cristo. Deus queria alcançar todos, e não só o povo de Israel. E eu gosto disso porque havia um certo preconceito entre apenas Deus ser de Israel. E Deus não é só de Israel. Deus é de todos, que o busca de todo o seu coração. A Bíblia diz que Naamã era um comandante, tinha muitas honras diante do seu Senhor, usando a espada, pelejando pelo seu exército. Através dele, Deus dera livramento aos sírios. Eu gosto dessa passagem porque todos nós temos uma responsabilidade, todos nós temos uma vocação da parte de Deus. Se nós não tivéssemos propósito, se Deus não tivesse propósitos na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Mas só estamos aqui porque Deus tem propósito em nossas vidas. Deus manifesta às vezes os propósitos na vida de algumas pessoas, revela para que ele foi gerado, revela para que ele veio ao mundo. Por exemplo, Deus fala para Jeremias: antes que tu formaste no ventre da tua mãe, eu já havia te conhecido, e as nações eu te dei para o profeta. Qual que é o propósito de Jeremias? Ser profeta. Então o propósito de Deus na vida de Naamã é ele ser um comandante, e através do propósito ele dá livramento ao seu povo. Eu sempre costumo dizer que para Deus fazer grandes obras, ele não precisa de muitas pessoas. Ele precisa de apenas um que esteja disposto a usar o que Deus colocou em suas mãos. É engano nosso, às vezes, de achar que para Deus operar grandes obras, ele precisa de muitas pessoas. Por exemplo, Juízes capítulo 6, Deus manifesta a uma única pessoa: vai nesta tua força e libertarás Israel das mãos dos midianitas. Deus fala para Gideão. Quando Gideão revela ao povo que Deus havia falado para ele, se levanta 32 mil pessoas. Deus usou as 32 mil? Não. Deus separou das 32 mil pessoas 300 que estavam dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui. E eu já quero trazer algo de Deus para a tua vida, que não importa a situação que você viveu, ou que não importa a situação que você está vivendo, tenha na tua mente e no teu coração o que? A inteligência para entender que Deus te escolheu para uma obra. Você não é apenas um saco vazio, porque se fosse você não parava em pé. Mas se você está de pé, é porque Deus tem algo contigo na terra, varão. Quando Deus manifesta para Moisés que ele havia de libertar o povo do Egito, ele diz o seguinte: com que eu haverei de falar com Faraó? Deus pergunta para Moisés o seguinte: o que é que tu tens nas mãos? Moisés era pastor de ovelhas.
E todo pastor de ovelhas, pastor Cláudio, ele usava um cajado. E ele fala para Deus o que ele havia em suas mãos, um cajado. Aí Deus fala, é com isso que o Egito saberá que eu sou contigo. Oh, glória! Você sabe como é que as pessoas vão reconhecer que Deus é com você? Usando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. As pessoas não vão reconhecer que Deus é contigo com o carro que você tem, com a casa que você tem. As pessoas vão reconhecer que Deus é na tua vida quando você exercer, quando você dizer, meu Deus, eis-me aqui e me usa, porque Deus confiou algo nas tuas mãos. E é assim que Deus vai fazer com que as pessoas reconheçam. Vai ali uma mulher de Deus, vai ali um homem de Deus. Por quê? Porque você se dispôs a usar o que Deus colocou nas tuas mãos. E já para ficar melhor, permita que alguém pegue na tua mão e diga para a pessoa que está ao teu lado, varão, Deus colocou algo nas tuas mãos e Ele quer usar você, Ele quer usar o cajado com autoridade, porque através de você Deus vai alcançar pessoas, através de você Deus vai alcançar casamento, através de você Deus vai alcançar amigos, através de você Deus vai alcançar aqueles que estão na sarjeta, através de você Deus vai fazer uma grande obra. Através de Naamã, Deus dá livramento aos sírios. Eu acho bonito porque quando nós nos convertemos ou nós recebemos algumas profecias de algumas pessoas, igual eu falei, a igreja se alegrou, é que quando Deus manifesta promessas na nossa vida, a gente se alegra em receber a promessa, a gente se alegra em receber o saber de que Deus nos escolheu. Nós nos alegramos com isso, mas nós também vamos perceber que o caminho que nós vamos caminhar não é um caminho onde nós vamos caminhar sobre nuvem ou sobre flores. O caminho das promessas de Deus, ele vem trazido de algumas provações. Não é fácil você ser a pessoa que Deus determinou. Não é fácil você caminhar pelos caminhos que Deus estabeleceu para a tua vida. Os caminhos que Deus nos permite passar, é igual Ele fez com o povo de Israel, fez com que eles andassem pelo deserto. E nós encontramos agora na vida de Naamã um porém. A Bíblia diz, no versículo em que lemos, era Naamã homem honrado diante do seu Senhor e de muito respeito, mas porém estava leproso. E este porém que chega na vida de muitas pessoas que o fazem parar. É este porém que chega na vida de algumas pessoas que o fazem desistir de usar a espada, de usar o que o Deus colocou nas suas mãos. Naamã é um homem que se destaca porque quando você vai estudar a respeito da lepra, era uma doença que podia contaminar outras pessoas. E imediatamente aquela pessoa que estava leproso devia se retirar do meio da sociedade, ia viver distante, não podia se misturar, tinha que ficar longe de pessoas, porque através dele, a doença que estava nele poderia contaminar outras pessoas. Mas nós não vemos isso acontecer na vida de Naamã. E vem a pergunta, como é que Deus pode afastar alguém que ele usou? Como é que nós podemos afastar algumas pessoas que trouxeram paz para nós? Como é que nós podemos afastar da nossas vidas as pessoas que Deus usou para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos vida? Nenhum exército. Sabe por que não acontece isso na vida de Naamã? Porque Deus não é o teu patrão. Teu patrão, você pode fazer tudo certo, mas quando fazer errado, ele te dispensa, te lança fora. Não assemeie Deus como pratão, não assemeie Deus como homem, porque o homem nunca vai entender que os nossos erros foi por causa de uma circunstância, de uma certa feita. Eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa, e ele falando que a igreja é cheia de problemas, falando que a igreja tem pessoas que não querem ter compromisso com Deus, vão à igreja por simplesmente ir, mas não estão com a mente na igreja, com más intenções.
situações. E eu falei para ele, é verdade, a igreja, existem pessoas com defeitos, mas me diga uma pessoa que um dia saiu da sua casa e disse, hoje eu vou fazer com que a minha vida dê errado. As pessoas não querem que a vida dê errado, é no caminho em que ela está vivendo que ela vai encontrar algumas circunstâncias que talvez sejam maiores do que ela, e ela vai mudar o seu caráter, vai mudar a situação. Ninguém deseja fazer as coisas erradas, é que um dia apareceu diante da tua vida e parece que foi foi melhor do que fazer as coisas certas. E ele disse, é verdade, ninguém vem para a igreja com o intento de ser um hipócrita, ninguém faz isso. É porque o porém chega nas nossas vidas. E está Naamã usando a espada, está Naamã vestido com aquela roupa real, e onde todos prestavam continência a ele, porque era um comandante. Mas quando ele chegava na sua casa, que tirava todo aquele aparatos de um comandante, ele se deparava com a lepra. E me fez na minha mente, como é que pode um homem estar sofrendo? Porque se você for estudar a respeito da lepra, é uma doença que traz desgaste e cansaço. Mas mesmo assim ele não desiste de lutar. Mesmo assim ele não desiste de usar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Como é que uma pessoa está com tanta vontade, com o corpo cansado, mas não para? E é isso que eu quero trazer para as nossas vidas hoje. Usar o que Deus colocou nas tuas mãos traz desgaste. E não permita que o porém te faça parar. Não permita que o porém te faça desistir da história que você construiu com Deus. Eu não sei qual que é este porém que você está enfrentando, porque Deus não me daria esta palavra em vão. Eu sei que tem pessoas que necessitam ouvir isso. Eu não sei qual que é o porém que você está enfrentando na tua vida, mas eu te trago à memória quantas vitórias você já teve. Eu te trago à memória quantos desertos você passou e Deus te fez triunfar. Eu te trago à memória quantas lutas você enfrentou e Deus te fez vencer. Ei, eu sempre digo uma coisa, que se Deus nos der a força para vencer a luta de ontem, se Deus nos deu força para vencer a provação de ontem, Deus não nos fez chegar até aqui para que nós viéssemos morrer. Deus não nos fez chegar até onde chegamos para que nós viéssemos perecer. Não permita que o porém te faça parar no meio do caminho. Lembra das obras que Deus já Fez na tua vida. Deus não lança soldados fora. Deus não o rejeita, porque há um propósito em tudo em que vivemos. Há um propósito em tudo que passamos, aos quais nós podemos não entender hoje, mas vamos ser sinceros, houve coisas que você viveu o ano passado, que você quase perdeu até o cabelo da cabeça de tanta preocupação. Mas hoje você entende o porquê que você passou. Sim ou não? Aí vem a pergunta agora. Por que nós estamos querendo desistir por causa da luta de hoje? Se nós vencemos a de ontem, se Deus nos deu força para vencer a de ontem, Ele vai nos dar força para vencer a de hoje. Ele vai. Não deixe que o porém acabe com tudo aquilo que Deus escreveu para a tua vida. Lembre-se disso, se Deus não te lançou fora, se Deus não te lançou fora, porque Naamã era para ser tirado do meio da sociedade, mas isso não acontece, é porque ainda Deus está escrevendo uma história. Oh, glória a Deus. Sabe por que as lutas no casamento é para que você seja de inspiração para outras pessoas? Sabe, as lutas no meio da família, para que depois, amanhã, ano que vem, você conte isso que você está vivendo hoje para pessoas que vão ser inspiradas através do teu testemunho. Ei, tudo que você está passando é Deus escrevendo testemunhos de vitória para você contar. E não existe mais nada glorioso, não existe mais nada prazeroso. É você chegar diante de pessoas e dizer: o inimigo tentou contra a minha casa, o inimigo tentou contra a minha vida, o inimigo tentou destruir a minha família, mas ele só tentou porque Deus me deu vitória contra todos os intentos do Senhor. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz assim, meus irmãos, que pode o inimigo preparar armas forjadas contra
Deus trará escape. Meu Deus, Deus trará escape. Deus trará escape. Ele abre portas onde não tem portas. Estava assim Israel, atrás dos egípcios, na frente o mar vermelho. Mas Deus trará escape. Deus trará escape. Se for necessário abrir o mar para te dar vitória, Ele abre. Oh, glória a Deus. Creia. Sabe por que nós não estamos vendo muitos milagres hoje em dia? É porque nós estamos desacreditando da grandeza de Deus. Estamos limitando a Deus. Queremos ensinar a Deus como é operar, irmão. A nossa obrigação é somente crer. A nossa obrigação é somente confiar. Não adianta também murmurar, mas tem que confiar. Deus vai abrir escape. Mas todos estão dizendo atrás dos egípcios, na frente do mar vermelho, não importa. Maior ainda é meu Deus. E se todavia Ele não nos livrar da mão de Faraó, a graça dele nos basta. E é o que é suficiente em nossas vidas. Porém, estava leproso. E no meio deste porém, eu não sei o que é que vai nos trazer esperança. Mas a Bíblia diz que para Naamã, que trouxe esperança quando ele vivia esse momento do porém, da lepra, atacando o seu interior. E talvez ele se perguntando, sou um homem de muitas pelejas que venci. Mas quando ele chegava em casa, ele via aquela lepra. E eu não sei o que é que te vai trazer esperança de você acreditar que um novo tempo, uma nova história Deus está escrevendo para a tua vida. Mas a Bíblia diz que uma menina que havia sido presa de Israel e que ficou a serviço da mulher de Naamã, vai usar a palavra, e isso é o que mais importa na nossa vida. A palavra tem poder sobre nós. E ela usa as palavras delas e disse: quem dera que o meu Senhor tivesse diante do homem de Deus que há em Israel. Naamã fica sabendo disso, e quando ele ouve aquilo, ele se enche de esperança e começa a sair da Síria para Israel em busca da sua cura. Eu não sei o que é que te vai trazer esperança, mas ainda há esperança. Ainda há esperança quando aos olhos humanos nós podemos decretar: não tem mais jeito, não tem mais saída. A Bíblia diz que assim como em Isaías capítulo 44, o versículo 12, que quando o ferreiro vai fazer o martelo, ele forja com a força do teu braço e vai batendo naquele ferro quente, até se ele entender que está se pronto. E às vezes Deus usa este porém que nós enfrentamos na nossa vida, exatamente para esquentarmos nós e nos forjando e nos mudando interiormente, porque a lepra de Naamã era algo interior dentro dele, e Deus estava mudando o seu caráter. Não, porque não adianta você ser comandante, todos se prostrarem diante de você, mas por dentro você é uma pessoa mau caráter, que deixou as coisas subir para a tua mente, e você não tem amor às pessoas, mas tem amor a bens. Aí é por isso que Deus permite que o porém chegue em nossas vidas, porque Deus já nos comprou com o sangue dele. Mas você vai concordar que existem pessoas que não mudou o seu caráter ainda. Existem pessoas na igreja que estão aqui e o seu nariz está mais empinado do que o nariz de girafa, mas Deus permite que o porém chegue, não para que seja para a tua derrota, é porque Ele te ama. A Bíblia diz que Deus só corrige aquele que Ele ama, e eu acho lindo isso, porque Deus chama através do amor, Deus chama pelo amor. Mas às vezes nós somos tão rebeldes que Deus manifesta o amor dele, mas nós não damos ouvido ao amor, nós queremos que a dor chegue, e é por isso que Deus ainda usa, oh glória a Deus, Deus usa as enfermidades que não é para a morte, mas para trazer mudança em nós, que depois vai dizer que é para a glória de Deus. Deus permitiu, irmãos, que Lázaro morresse, mas foi para a derrota para a família de Lázaro? Não, foi para o quê? Para a glória de Deus. Entenda isso. Existem coisas que nós vivemos, existem situações que nós passamos, que não é para a nossa morte,
morte, não é para a nossa derrota, mas é Deus tendo uma intimidade, um particular conosco, porque nós ouvimos a palavra, ouvimos a repreensão, mas nós não damos ouvido ao amor. Aí Deus permite a dor. E você sabia que quando o oleiro está trabalhando no barro, o oleiro usa as duas mãos, mas a mão de fora só dá sustentabilidade ao barro para que ele não caia, mas o segredo é a mão de dentro que vai dando forma ao vaso. Aí nós olhamos para algumas pessoas que estão vivendo este porém e nos perguntamos: como é que pode ela não ter caído ainda? Como é que pode ele não ter desviado ainda? O segredo é que quando o oleiro está trabalhando por dentro, ele também está dando sustentabilidade. Oh, glória! Ele também está dando sustentabilidade com a mão de fora. Ele está mudando por dentro, dando forma por dentro, mas está segurando por fora. É por isso que nós vamos ver Deus trabalhar na vida de algumas pessoas e nós perguntamos por que não foi preso ainda, porque, oh meu Deus, por que não morreu ainda? É porque enquanto estava pequena, enquanto estava na prostituição, Deus está mudando por dentro, mas a ela bacana está segurando Por fora. Alavassuri cantaravasébia. Remina sub cantaravasébia. Deus está trabalhando na vida de algumas pessoas que estão aqui. Algumas pessoas que estão aqui já não eram para estar aqui. Mas Deus me traz para te dizer: foi a mão do Senhor que esteve te segurando até hoje. Foi a mão do Senhor que esteve sobre a tua vida. Pela fúria do diabo, ele queria te matar. Lembra quando o diabo vai até Jó? Ele não mede esforço para trazer destruição. Ele não mede esforço para destruir a vida de Jó. Porque esta é a vontade do diabo. Ele te dá prazer, mas depois te destrói. E é assim que muitas pessoas estão vivendo. Estão vivenciando com os prazeres das drogas. E a família destruída. Mãe chorando por causa do filho. O diabo faz isso, ele te dá prazer, mas destrói todos aqueles que estão ao teu redor. Te dá prazer com as bebidas, com o alcoolismo. Te dá prazer com as baladas, mas nós não conseguimos ver as nossas mães, os nossos familiares desonrando a nossa família. Mas aí vem Deus, meu irmão, minha irmã. Deus não quer te dar apenas o prazer, mas Ele quer te libertar. Porque o diabo ele veio para aprisionar, mas Deus veio para desfazer as obras do diabo. Você crê nessa palavra? Então quando você vê teu irmão, tua irmã, teus parentes fazendo essas práticas, não diga que ele vai morrer, mas perceba que enquanto ele está indo para aquela vida, Deus está guardando ele. Oh meu Deus, da bala perdida, Deus está guardando ele. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa sobre ele. Ei, e eu creio que no tempo de Deus será um encontro com Ele. Aí Deus nos pergunta hoje: qual foi o dia que a palavra do inimigo prevaleceu sobre a tua casa? O inimigo só ameaça, meu Deus. O inimigo só ameaça, mas não faz. Lembra de Jó? Ele queria destruir a família de Jó, ele queria matar Jó. Mas ele foi pedir permissão a quem? E ele só agiu na família de Jó porque Deus... O inimigo só vai até onde Deus permite. E eu entendi esta palavra. A mão de Deus está trabalhando por dentro e segurando por fora. No tempo certo, meu irmão, eu creio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eita, glória a Jesus. Maior é a mão de Deus do que a mão do inimigo. Tenha esperança. Aí Jó escreveu, capítulo 14, versículo 7, 8 e 9. Pelo que ainda há esperança para a árvore que for cortada e o seu tronco se despedace ao pó. Todavia a sua raiz, quando ela vê o cheiro das águas, brotará e será como uma árvore nova. Eu creio nessa palavra. Pode ficar só a raiz, mas Deus vai colocar água. Eu vi um testemunho outros dias
de um irmão, era o testemunho vivo. Ele foi atropelado por um trem, foi morto, e ele apresentava aquela coisa de óbito que o médico dá, né? Morreu de óbito, morreu, e Deus ressuscitou ele. E ele dizia assim: eu não vim inteiro, mas vim os pedaços. Só tinha uma perna. Minha esposa estava no dia. Só tinha uma perna, sem braço, com um braço só, mas veio. Porque quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, meu irmão, quando Deus escolhe alguém, não queira conhecer a dor. Venha enquanto Ele te chama para usar o que Ele colocou nas tuas mãos. Naamã enche de esperança, para mim terminar, que as horas foram embora. Naamã se enche de esperança quando ele ouve aquilo, quando ele ouve aquelas palavras daquela menina, e ele sai da Síria até Israel. Quando ele chega diante da casa do profeta, na sua mente ele está achando que o profeta vai sair, vai clamar ao Deus dele e vai colocar as mãos sobre a lepra e ele vai ser purificado. Deus não vai agir dessa forma. Deus vai agir de uma forma totalmente diferente da qual Naamã achava que Deus agiria. Então não fique achando que Deus vai agir do jeito que nós queremos. Não fique achando que Deus vai agir do jeito que você projetou. Existem coisas que Deus está dizendo: eu vou fazer hoje, mas a nossa mente é para o ano que vem. Mas existem coisas que nós achamos que vai ser esse mês, mas Deus não, ainda não é a hora, é para o ano que vem. A única coisa que nós devemos entender e confiar é que Deus vai agir, não importa como. Não importa como. Fala para você mesmo, não importa como, repita isso. Deus vai agir. Aí Deus vai liberar uma palavra. O profeta não saiu, mandou apenas um mensageiro que entregou uma palavra para Naamã, dizendo: desce ao rio Jordão e mergulha 7 vezes. Naamã, achando que o segredo estava no rio, disse, e o rio Jordão era um rio que tinha muito barro, e as águas não eram tão limpas. Olha o que Deus faz. Deus vai pegar o sujo para mergulhar no rio mais sujo ainda ficar purificado. Mas por causa da sujeira que havia no rio, e os rios da Síria Abanar e Farpar serem melhores para se banhar, porque ele achava que o segredo estava no rio, ele diz: não são os rios de Damasco, Abanar e Farpar, melhores do que o rio Jordão? Diga: o segredo não está no rio. Porque se o segredo estivesse no rio, outros leprosos iriam mergulhar e serem purificados. Mas isso não acontece. O segredo está em quê? Pergunta para mim. Em obedecer a palavra que o profeta liberou. O segredo não estava no rio, nem nas águas, mas o segredo estava na obediência, nem nos mergulhos de 7 vezes, mas o segredo estava na obediência à palavra. Eu trago uma palavra de Deus e que você pratique isso no seu dia a dia. Lembra das palavras que Deus falou ao teu respeito? Deus aparece para Abraão e diz: olha, saia do meio da tua parentela, do meio da tua casa e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão tem o quê? Uma palavra, diga. Abraão tem o quê? Abraão tem o quê? Ele não está vendo nada, ele só tem uma palavra. E através desta palavra ele começa a caminhar. Ei, mesmo que você no seu decorrer da tua vida, da tua caminhada, possa não enxergar nada, mas lembra da palavra que Deus te liberou ao teu respeito. Abraão vai se passar os anos, porque a palavra de Deus permanece. Os anos passam, o profeta até morre, mas a palavra permanece. Abraão passa-se os anos e se pergunta: Senhor, o Senhor falou para mim que faria pai de uma grande multidão, mas eu não tenho filhos. Ei, Deus aparece para Abraão todas as vezes que Deus aparecia para Abraão. Deus relembrava a palavra a Abraão. É por isso que nós vamos ver em Gênesis, quando Deus aparecia para Abraão, ele dizendo: eu sou Deus que te tirei da terra dos teus pais. Sabe o que é isso? A promessa não havia se cumprido, mas Deus estava afirmando todas as vezes que aparecia: eu ainda não esqueci do que te prometi. Meu Deus do céu, eu não sei o que é que te faz lembrar e acreditar na palavra que Deus
realidade pode ser diferente daquilo que eu te prometi, mas Deus brada nesta noite, não desista, porque no tempo certo Deus vai fazer com que você viva aquilo que era a promessa. Escute isso. Tenha fé para acreditar na palavra que é lançada da parte de Deus para a tua vida. E para que você entenda que a palavra tem poder. Lucas capítulo 7. A Bíblia diz que um dos servos do centurião de Cafarnaum estava doente. E ele manda chamar Jesus. Quando Jesus estava chegando perto da casa dele, ele disse: olha, eu não sou digno que entres em minha casa. Mas aquele homem era um homem que tinha servos ao seu dispor. E ele disse para Jesus: eu tenho homens que eu digo vai e ele vai. Eu digo venha e ele venha. Eu digo faça e ele faz. Basta apenas que você libere uma palavra e o meu servo será curado. Escuta aqui. Não precisou Jesus entrar. Não precisou Jesus orar. Bastou apenas que Jesus liberasse uma. A Bíblia diz que Jesus estava entrando na cidade de Samaria. E havia um enterro. As pessoas entrando, uma viúva indo sepultar o seu filho. E ele diz apenas o seguinte para o defunto: levanta-te. Ele liberou uma. E o defunto se levantou. Aí você está achando, igual Naamã, precisa que o profeta coloque a mão, precisa que ele clame, precisa que ele faça isso. E Deus está dizendo: não precisa de nada disso que está na tua mente. É só eu ordenar uma. Deus criou a terra e os céus através do quê? Era Deus dizendo: haja e ouvendo, haja e ouvendo. Bastou apenas uma palavra. Eu concluo esta mensagem dizendo: não basta muita coisa, não necessita de muita coisa. Basta você apenas acreditar e crer na palavra que Ele já te disse. Uma das coisas que Deus não faz é voltar atrás na sua palavra. Para que você tenha ideia do peso da palavra de Deus sobre nossas vidas, Jesus disse para Pedro que ele haveria de ficar velho, não morreria antes de ficar velho. Pedro é preso em Atos capítulo 12. Ele está preso hoje com a promessa, com a ameaça de morrer amanhã. A Bíblia diz que naquela mesma noite houve um terremoto, o anjo desceu, guiou Pedro e libertou. Saiba o peso da palavra que há na tua vida. Saiba o peso e a responsabilidade, porque Deus se responsabiliza com a palavra que Ele lança sobre nós. A ameaça é que nós vamos morrer hoje ou amanhã. Mas lembre-se, a palavra não está dizendo isso. Oh, glória. Não tenha medo da ameaça, porque a ameaça ela vem para nos preocupar. A ameaça ela vem para que nós vivamos uma vida preocupada. E uma das coisas que eu sempre digo é que não existe mais nada valioso do que paz e sono. Você pode ter o dinheiro, mas se não tiver paz, não desfruta dele. Pode ter família, casamentos, bons esposos, bons maridos, bons filhos, mas se você não tem paz, você não desfruta de tudo isso. Da união, do prazer que isso te dá, porque você não tem paz. E não existe mais nada, algo ruim é do que você estar cansado, deitar na sua cama, inclinar sua cabeça sobre o travesseiro, cansado, mas o sono não vem. Então não existe mais nada prazeroso do que você deitar sua cabeça, deitar sobre a tua cama, reclinar sua cabeça sobre o seu travesseiro e dormir, sonhar até com os anjos, né, irmãos? Mas é isso, é a palavra que nos dá a paz, é a palavra que nos mantém de pé. E não esqueça disso, não tenha medo da ameaça. Palavra do inimigo cai por terra, mas a palavra de Deus não. Aplauda Jesus e eu agradeço a minha oportunidade. Glória.